Fala pessoal, chegamos para mais um vídeo. Você está no vídeo do Pregue Simples e aí hoje eu vou te ajudar a descomplicar a sua pregação, entendeu? Com algumas dicas super relevantes, tá certo? Então, toca a vinheta e bora pro vídeo que tá demais, hein? Tem dica boa. Muito bem, o que acontece? Talvez, se você, como eu, né, você já deve ter passado pelo mesmo problema de que fonte eu uso, né? O que eu coloco na minha pregação, onde que eu busco referência, né? Eu posso usar como fonte de dados mesmo, né? Para solidificar minha mensagem, argumentar melhor, ter uma base melhor, né? Então, isso é algo que pode afligir a qualquer pessoa. Tá? Isso é comum, pode acontecer com qualquer pessoa, é normal, é natural, tá certo? Mas assim, hoje em dia, quando eu comecei a pregar 10 anos atrás, né, quer dizer, 10 anos de formado, há 15 anos atrás, ainda no seminário, quando eu comecei a estudar, aprender de forma mais específica, já tinha bastante coisa na internet, né? A internet não é tão nova assim, mas você não tinha tanta coisa. Hoje em dia tem até mais coisas, muito mais conteúdo, muito mais material. Mas o que acontece? Qual que é o problema? Tem muita coisa que tem, como é que eu posso dizer assim? Fonte meio incompleta, não tem qualquer pessoa pode vir escrever, e às vezes a gente não consegue separar o que realmente é bom, o que realmente não é. E aí imagina, você pega ali um artigo, você pega ali alguma coisa na internet, e aí você lê, sei lá, uma página, 2 páginas, 3 páginas, lê aquele artigo enorme assim, e aí você não usa nada. Aí é meio difícil. Aí é tenso. Então, poxa, a internet é bom, mas quando você tem seus sites de confiança, você tem algumas coisas assim. E às vezes nem todos os sites de confiança têm aquilo que a gente realmente precisa. Né? Então, aí tem uma outra questão nisso aí. Então, o que eu faço? Tá certo? Por exemplo, esses dias eu fui pregar a mensagem causa e consequência, né, que está aqui no nosso canal e tal. E aí eu fui usar a base para ilustrar a ideia de causa e consequência, eu usei a ilustração da terceira lei de Newton, a terceira lei da física, né, que é ação e reação. Muito bem. Onde eu fui procurar sobre isso? Óbvio que eu não fui num livro de física. Eu fui na internet, dei um Google ali, entendeu? E boa, já era. Peguei ali o que eu precisava para poder embasar a minha ilustração e tá tudo certo. Eu lembro de uma pregação que eu fui fazer uma vez e eu precisava de muito dado histórico. E aí, internet. Tem uma pregação que inclusive está aqui no canal que eu falo sobre Mordecai Han. Por exemplo, quem é Mordecai Han? Possivelmente você não sabe quem é. Se você assistiu a mensagem, possivelmente você ainda lembra. Mas Mordecai Han foi o cara que pregou no dia que Billy Graham, né, o maior evangelista do século XX, né, que fez cruzadas e milhares de pessoas iam assisti-lo, foi o cara que pregou no dia que Billy Graham confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, é uma questão que, por exemplo, poxa, isso eu não vou encontrar em livro. Entende? Foi um dia, a mensagem que eu estava preparando, um dia eu peguei e pensei sobre isso e falei assim, cara, quem que evangelizou Billy Graham? Né? Porque tem uma história que foram fazer uma viagem e tal, a escola, e Billy Graham estava lá. E eu não sei se é verídica essa história, não sei se é real, tá certo? Mas me contaram uma vez que nessa viagem, aí foram na casa
de John Wesley, né, que depois veio a ser o fundador da Igreja Metodista. E aí todo mundo já tinha voltado pro ônibus para poder ir embora e tal, e aí a professora deu falta do Billy. Na época, Billyzinho. Foi procurar o Billyzinho e ele estava debruçado na cama, de joelhos, né, no mesmo lugar onde John Wesley orava, e dizendo, faz de novo, Senhor. Entendeu? Então, poxa, eu não sei até que ponto que isso é real, entende? Não sei. Mas me contaram. E eu nunca usei essa expressão, essa história. Mas quando eu pensei assim, poxa, quem será que evangelizou Billy Graham? Então eu fui procurar. Depois de umas pesquisas e tal, acabei encontrando quem foi o cara e vi a história. E eu conto um pouquinho da história no vídeo. Então, assim, esses tipos de dado, como a história do Billy Graham, alguma coisa lei da física, algum dado, entendeu? Tipo, coisas assim, beleza, isso é internet, isso é Google, isso resolve, é fácil, entendeu? Sem problemas. Agora, quando se fala em texto bíblico, em argumentação, em preenchimento do sermão, eu não gosto muito de usar a internet. E aí, hoje eu quero compartilhar com você pelo menos 3 Bíblias. Eu gosto muito de usar a Bíblia de estudo, a Bíblia com comentário, para poder te dar uma luz aí. E é a que eu gosto de usar, tá certo? A primeira é essa aqui, ó. A Bíblia de Estudo da Mulher. Bíblia de Estudo da Mulher? É a Bíblia da Mulher, tá? Da Sociedade Bíblica do Brasil. Nossa, Lucas, mas por que você gosta da Bíblia da Mulher? Assim, embora ela tenha os textos, muitos textos no meio dela, por exemplo, um texto assim, ó, que você pode ver, rosinha e tal, voltado para as mulheres. Aí, ó, beleza mais do que um rosto atraente. Aqui embaixo, os comentários dela são muito bons. São muito bons. Não é um comentário voltado para mulheres, não é um comentário voltado com alguma linha teológica altamente definida. Não, muito pelo contrário. É muito bom. É muito bom. Para quem prega, isso aqui é demais. Essa Bíblia é sensacional. Eu, pelo menos, eu gosto muito, eu uso muito ela. Né? Isso aí, como é que eu posso dizer? É uma herança, né, da minha avó. Posso dizer isso. Ela, quando faleceu, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no quarto dela e levar as Bíblias dela. E essa aí foi uma delas. Tem uma outra que eu uso, eu não tá comigo, né? Eu deixei em Marília, mas eu usava ela bastante, que é a Bíblia Shed. Por que a Bíblia Shed? A Bíblia Shed, ela tem um negócio nos comentários chamado nota homilética. Então, você pegar ali um texto, ela dá para você uma divisão do texto, uma possível divisão do texto. Por que eu não tenho ela hoje comigo? Porque dificilmente eu usei as divisões da Shed. E como eu vou para buscar mais conteúdo para o meu sermão, comentários sobre o versículo, geralmente quando eu vou para o texto, eu já vou... Quando eu vou para o comentário, melhor dizendo, eu já tenho a divisão do texto. Já fiz a divisão do texto anteriormente. Então, por isso que eu não uso tanto a Bíblia Shed, mas é muito boa. Vale muito a pena usar. Aí, a outra Bíblia que eu gosto muito de usar, e essa eu carrego comigo, essa é meu xodó, é a Bíblia que eu sou apaixonado por ela, é a Bíblia de Estudo MacArthur. Né? John MacArthur, ele é um teólogo, né? Americano, se não me engano, vivo ainda, tá? Já é um senhorzinho e tal, mas vivo. Eu gosto muito dele, gosto muito dos conceitos dele e tal. Discordo dele na questão de escatologia, final dos tempos e tal.
né? Mas eu também não tenho uma posição lá muito definida sobre escatologia, então, enfim, eu tenho a minha posição própria sobre final dos tempos, mas no todo é uma Bíblia muito legal. Ela tem muito conceito teológico, ela ensina bastante, ela realmente comenta o texto, então eu gosto bastante dessa Bíblia por causa disso. O conteúdo dela é muito válido, é muito interessante. E a outra Bíblia que eu uso bastante, não vai dar para vocês verem, né, porque ela já está bem gastadinha, coitada, né, é a Bíblia de Estudo Genebra. Muito, como é que eu poderia dizer assim? Muito. É a queridinha dos presbiterianos. Embora eu tenha aí uma teologia próxima dos presbiterianos, né, o que acontece? A Genebra eu ainda uso menos do que a MacArthur ou a Bíblia da Mulher. Por quê? A Bíblia Genebra, vou usar a definição de um amigo meu que ele me disse uma vez. A Genebra é muito fria. Por quê? Ela é muito técnica no comentário. Né? Então ela vai realmente dar os comentários dela vão ser assim de profundidade técnica. Né? É muito conhecimento, digamos assim. A MacArthur, ela já é meio campo ali. Ela tem muito dado técnico, entendeu? Mas ela também tem uma questão mais não é bem aplicação, mas é algo mais mais pessoal, é mais vivo, sabe? Eu não consigo dizer muito bem, né? Mas quando eu comecei a estudar com essa Bíblia, eu pude entender o que meu amigo estava dizendo e que eu não consigo dizer hoje para você. Mas basicamente é isso. Então, assim, são 3 Bíblias que eu uso bastante. Tá? Só recapitulando aí, ó. Bíblia Genebra, vale muito a pena. Bíblia de Estudo MacArthur e a Bíblia da Mulher da Sociedade Bíblica do Brasil. Por que eu falo da Sociedade Bíblica do Brasil? Porque tem, acho que é Mundo Cristão, se eu não me engano, e eu não lembro se tem alguma outra que tem a Bíblia da Mulher também, a Bíblia de Estudo, mas não é a mesma coisa, é muito inferior em questão de material do que ela oferta. Então, assim, são 3 Bíblias com comentários bacanas, muito bons, que você não... se você escolher uma delas, tá certo? Eu indico assim, por exemplo, poxa, tô começando, não manjo, entendeu? Não vou fazer um curso teológico agora. Ou a Bíblia da Mulher, ou a MacArthur, entendeu? MacArthur de preferência, beleza? Ah, já tem um pouco mais, já prego um pouco, beleza. Aí você pode ter a MacArthur e a Bíblia da Mulher. Ah, poxa, já estudei um pouco, já tenho um conceito maior, frequento muito a escola bíblica, na minha igreja tem, sei bastante da Bíblia, entendeu? Já prego faz um tempo. Poxa, pode arrumar uma Genebra para você. Eu acho que o caminho é por aí. Tá certo? Hoje em dia você tem muitas outras Bíblias com comentário. Esses dias na igreja aqui sortearam uma Bíblia de Estudo da Reforma. Tem a Bíblia de Estudo NVI. Aí tem a Bíblia de Estudo Anotada e Expandida, aplicação pessoal, Bíblia de Estudo de não sei o quê. Meu, sabe o que acontece? Aí eu sou contra, você tem muitas dessas. Um máximo aí, 4 Bíblias, assim, para estourar. Para estourar. Já é o suficiente. Por quê? Não precisa ter mais que isso. Porque senão você fica perdido. Entende? A linha teológica, o que essas 3 Bíblias aqui, elas defendem, o que aparentemente elas defendem, tá mais ou menos ali na mesma linha. Quando você começa a pegar a Bíblia muito diferente, você começa a pegar uns negócios muito estranhos. E às vezes um comentário de uma Bíblia pode falar outra coisa totalmente diferente em outro comentário de Bíblia. Então, fica ali numa linha e vai tranquilo.
Não precisa ter muita coisa. Lembrando do nosso método, né? O método TSI. Texto, simples, ideia. Entende? Então não complica, cara. Você não precisa abrir 300 Bíblias para ler comentário. Entendeu? E aí fazer os seus sermões. Não, 2, 3 Bíblias no máximo tá bom demais. Entende? Depende da Bíblia. No meu caso, por exemplo, depende da Bíblia. Tem vezes que eu uso uma Bíblia só, 2 no máximo. Acho que eu fui pregar Causa e Consequência esses dias aqui na igreja, depois de ter lançado o vídeo. E aí eu quis incrementar mais alguma coisa, quis ver um negocinho e tal, e aí eu usei 2 Bíblias. Fui ali, olhei e tal, li alguma coisinha numa, li um negocinho na outra, eu falei, perfeito, tá aqui o que eu precisava. Então pronto. É algo simples. Tá certo? Não precisa dificultar. Lucas, quero comprar uma Bíblia. Que você... Mas estou com dúvida. Cara, se ainda que esse vídeo você ainda ficou com dúvida, fala o seguinte. Me chama. Deixa aqui nos comentários. Me chama no Instagram, no direct. A gente vai conversando. Eu já trabalhei em livraria cristã, vendendo Bíblia e tal. Então a gente pode te dar uma ajuda aí, né, naquilo que for possível para você poder fazer a melhor aquisição para você. Tá certo? Então esse é o vídeo de hoje, né? Deixando aí uma dica de 3 Bíblias de estudo. Bíblia da Mulher, da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia de Estudo MacArthur, também da Sociedade Bíblica do Brasil e a Genebra. Só lembrando que essas 3 são na versão revista e atualizada, tá? Nós vamos falar sobre versão qualquer dia aí, mas essas Bíblias são na versão revista atualizada. É importante dizer isso, tá? A revista atualizada tem umas questões e tal, eu acho que, assim, particularmente eu tenho mais facilidade, porque era a Bíblia da minha adolescência, mas quando eu prego hoje, eu prego com a NVI, tá? Então, por exemplo, eu pego o comentário da revista atualizada e uso o texto da NVI, porque aí fica mais fácil para as pessoas entenderem. Mas assunto sobre tradução bíblica é assunto para outro vídeo. O vídeo de hoje é uma recomendação de Bíblias que você pode usar para enriquecer o seu comentário, tá certo? Então, até mais, Deus abençoe e vamos descomplicar a sua pregação, meu amigo.